Olá, hoje a gente vai falar sobre magnetismo na matéria. Tentar explicar a origem de materiais magnéticos, né? Por que alguns condutores são atraídos por ímãs e outros não? Qual que é a origem do dipolo de um material imantado, da onde que vem essas coisas? Então, nossa primeira tentativa vai ser com o modelo clássico de Bohr, que é o modelo planetário. Então, você tem um próton e um elétron girando ao redor desse próton. Bom, aqui a gente já pode imaginar o seguinte: se eu tenho um elétron numa órbita circular, eu vou ter algo como um anel de corrente, um loop de corrente. E como a gente viu, você usa a regra da mão direita, você tem um momento de dipolo magnético associado a isso. Isso seria o que a gente chama de momento de dipolo orbital, está relacionado à órbita. Mas isso começa a ficar complicado quando a gente sai do hidrogênio e vai para materiais mais densos, como o ferro, o níquel, o cobre, né, os condutores que a gente estava falando inicialmente. Porque lá você vai ter vários elétrons, vários orbitais diferentes, o elétron pode estar girando num sentido, o outro está girando no outro sentido, e aí a corrente total que está girando ali é zero, então você não tem mais esse momento de dipolo orbital resultante. O átomo tem momento de dipolo, pode ter momento de dipolo zero. Então fica um pouco difícil de calcular usando esse modelo. A outra explicação vem do spin do elétron, né? O spin do elétron é uma propriedade que os elétrons têm, que é esse momento de dipolo magnético intrínseco, né? O elétron é uma partícula que tem carga, né? É uma entidade física que tem carga e também tem dipolo magnético, né? Tem a brincadeira que a gente fala, né? O spin tem esse nome que é como se fosse uma esferinha girando, né? Então você imagina o elétron como se fosse uma esfera de carga, e aí quando você gira essa esfera de carga, você tem vários loops de corrente, vários anéis de corrente girando, e isso gera um momento de dipolo magnético resultante, né? O problema é que hoje em dia a gente sabe que, primeiro, o elétron não é uma esfera, segundo, o elétron não está girando. Mas, enfim, ele tem essa propriedade, é uma propriedade intrínseca dele, certo? E aí você fala, bom, os elétrons têm esse momento de polo magnético, o momento de polo magnético do átomo deve vir daí. O problema é que quando você vai colocar os elétrons para preencher os orbitais de um átomo, ou quando você coloca vários elétrons ao redor de um núcleo com vários prótons, a forma com que eles se organizam é com os spins alinhados de forma antiparalela. Ou seja, né, quem lembra isso aqui do colegial, quem viu isso aqui no colegial, né, a gente vai preenchendo as órbitas dos elétrons. Ah, 1s2, 2s2, 2p6, enfim, e assim por diante. Né? Então, quando você tem dois elétrons no orbital S do nível energético 1, o que você faz é, a gente coloca essa setinha para cima e para baixo. Em alguns lugares você usa meia seta, né, para indicar que o momento de dipolo magnético do spin é um meio de uma constante na mecânica quântica. Mas, enfim, a forma energética com que isso se alinha é antiparalelo. Se você imaginar dois ímãs, né, polo norte, polo sul, se você colocar eles polo norte com polo norte, você não consegue manter eles próximos, você tem que gastar energia para manter eles próximos. Então, o que minimiza a energia é você alinhar sul com norte, norte com sul. Né? Então, são esses spins antiparalelos. Isso é a configuração de menor energia em que esses elétrons podem ocupar o mesmo orbital. E aí você faz isso para todos os elétrons. Então, o que aconteceria é que só elementos que têm um número ímpar de elétrons na última camada, no último nível de energia desses orbitais, é que teriam um momento de dipolo resultante. Né? Vai ter um elétron desemparelhado, então você vai somando para cima, para cima, para baixo, vai dando 0, 0, 0, 0, aí sobra 1. Então você tem um momento de dipolo associado àquele átomo devido a esse elétron desemparelhado na última camada energética dele. Mas isso também não é o suficiente para explicar o magnetismo, porque senão, se fosse assim, todo pedaço de ferro, por exemplo, ia ser magnético. Não é verdade. Então, o que acontece é, por exemplo, num sólido você tem os átomos distribuídos aí em sítios bem definidos, né, em posições bem definidas, formando uma rede cristalina, que a gente chama, né, em materiais sólidos. E o momento de dipolo resultante, seja ele orbital, vamos fingir que tem um orbital, porque em alguns casos tem,
ou seja ele de spin, ou a soma, né? Você soma em cada átomo, você pega o momento de dipolo magnético resultante. De spin mais orbital, soma os dois, vai ter um momento de dipolo magnético resultante. O problema é que, na média, esses momentos de dipolo magnético resultante vão estar alinhados de forma aleatória. Então, um pedaço macroscópico, sólido, do metal não vai ter um momento de dipolo total resultante. Então, você teria que alinhar essas coisas, enfim. E aí vem a explicação para o ferromagnetismo. No ferromagnetismo, materiais ferromagnéticos, que são os que apresentam maior interação com campos magnéticos, o que você tem são domínios, né? Os dipolos magnéticos de átomos vizinhos, eles tendem a se alinhar um com o outro. Então veja, classicamente, a gente viu isso para o elétron, você imagina que eles teriam que se alinhar antiparalelos, mas eles se alinham todos paralelos uns aos outros. E essa interação é uma interação da mecânica quântica. Não tem análogo clássico que explique esse comportamento dos dipolos magnéticos dos átomos. Então, eles formam domínios com alinhamento, todo mundo na mesma direção. O domínio é uma região microscópica, mas bem maior que átomos, até centenas de átomos, milhares de átomos, todos com dipolo na mesma direção. Só que aí cada domínio tem uma orientação aleatória. Então, o material ficaria uma coisa mais ou menos assim. Você tem pedacinhos deles que estão com o dipolo tudo para o mesmo lado, o outro pedacinho está com o dipolo para o outro lado, e assim distribuído no material como um todo. E aí você forma o que a gente chama de paredes de domínios. São regiões na rede de átomos do metal que tem algum defeito ou alguma impureza, surge ali alguma barreira de energia que impede a interação, por exemplo, desse domínio com esse. Então, impede essa interação, eles não vão ficar alinhados. Então, por exemplo, aqui estão antiparalelos, por exemplo, mas pode ser esse com esse daqui também. Não estão antiparalelos, mas não estão alinhados. Existe uma barreira de energia potencial aqui que impede essa interação de origem quântica de acontecer. Certo? Esses domínios, eles podem, algumas técnicas especiais podem ajudar a gente a visualizar eles. Não tem aqui um vídeo. Esse número no canto superior esquerdo é militesla, então você está aplicando um campo magnético. Quando você aplica um campo magnético em cima desse material, a gente já viu o comportamento de dipolos em campos, né? Dipolo elétrico no campo elétrico, dipolo magnético no campo magnético, tanto faz, o comportamento é o mesmo. Esse momento de dipolo ele tende a se alinhar com o campo. Então, ele vai ficar paralelo ao campo. Então, o que acontece? Então, aqui que a gente está vendo nesse GIF, nessa imagem, os tons de cinza indicam alinhamentos de dipolos diferentes. Então, conforme você vai mudando o campo de mais, sei lá quantos militesla para menos 300 militesla, você vai mudando, né? Você vai movendo essas paredes do domínio, né? Porque você começa a alinhar todo mundo. Então, o que acontece aqui? Eu aplico um campo magnético nessa direção, essas paredes vão se mover e vão para a borda do material. Então, eu tenho todos os momentos de dipolo magnético do material, dos átomos do material, alinhados paralelamente ao campo. E aí o que acontece? Essas paredes, elas funcionam tanto para um lado como para o outro. Né? Então imagina um carrinho de uma montanha-russa que está num vale, tem um pico e tem outro vale. Se eu der energia e empurrar ele para passar por cima desse pico, ele vai cair no outro vale. Esse pico impede ele de voltar também. Então essas paredes, elas funcionam como uma barreira de potencial impedindo de todos os momentos de dipolo se desalinharem. Então, mesmo quando eu desligo o campo, o que vai acontecer é que esses domínios vão se formar de novo, mas vai ter uma região grande do material que vai continuar com o momento de dipolo naquela mesma direção que estava. Então, agora você tem alguns pequenos domínios que estão alinhados de forma aleatória, mas você tem um grande domínio mais central que vai estar na mesma direção. Então, você imantou o material, é isso que a gente fala, você imantou o material. Você colocou um campo magnético numa direção e agora o momento de dipolo resultante do material vai estar sempre naquela mesma direção. Então, é assim que você faz um ímã. Você pega um material ferromagnético, aplica um campo magnético intenso nele durante um tempo e depois você desliga. E aí, quando você desligar, ele vai continuar com aquele momento de dipolo magnético.
Se você esquentar demais o material, ou mesmo bater ele, colidir ele, você dá uma energia térmica, dá uma agitação térmica, e essas paredes podem se mover e os domínios podem voltar a ficar alinhados de forma majoritariamente aleatória. Então você pode imantar uma agulha, mas depois que você bater ou esquentar ela, ela perde a propriedade magnética. Então, isso aqui foi uma pincelada sobre propriedades magnéticas de materiais. O estudo mais avançado sobre isso é mais em mecânica quântica, tá? É um pouco mais complicado, tem efeitos um pouco diferentes e tem muitas aplicações, inclusive da informática, né? O disco rígido ele é baseado em propriedades magnéticas para salvar, são memórias magnéticas, a maior parte das memórias que a gente usa. Mas para a gente, basta até aqui, basta essa descrição para a gente entender melhor como é que funcionam essas coisas. Então não esqueçam de ir lá no Moodle, conferir se tem a atividade para fazer e contabilizar a presença.